Irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão pastoral nesta noite, eu quero fazer ciência à igreja de algumas coisas que são importantes e vitais para a igreja. O conselho reunido já na manhã tarde, porque nós começamos no período da manhã e terminamos 2h30 da tarde aqui na igreja, aprovou os nomes dos irmãos que foram apresentados aí pela igreja para concorrer ao presbiterato e ao diaconato no próximo domingo. Os irmãos Josiel, Messias, Albanísio, Herdas Filho, Marcos Vinícius, Elvis e Willy. Todos esses irmãos são candidatos ao presbiterato no próximo domingo. E a diácono, nosso irmão Júlio. 2 desses irmãos presbíteros, caso não sejam eleitos, nós não vamos dizer o nome, é lógico, então eles se dispuseram a concorrer ao diaconato, caso não sejam eleitos. Mas apresentado para diácono, nosso irmão Júlio. A assembleia marcada para o próximo domingo. Eu quero fazer aqui uma conclamação aos irmãos. Nossa igreja tem 198 membros. Saíram 2, um por transferência, o outro por falecimento, nosso irmão diácono Ailton. Carol foi por transferência, mas entraram 2. Então, continua com 198 membros. Os membros que entraram 8, hoje, eu queria convidá-los aqui. Nossos irmãos Elson e sua esposa Nilza. Por favor, venham à frente. Eles estão se congregando conosco desde 2018. Desde 2018. Havia algumas situações que, graças a Deus, e pela graça de Deus, tudo foi resolvido. Inclusive, eles se casaram há poucos dias, e depois fizeram a bênção matrimonial a semana que passou, aliás, a outra semana, foi no dia 27 de maio. A Elcio vem da Igreja Presbiteriana de Nova Descoberta. Foi recebido, portanto, a igreja assumiu jurisdição, o conselho assumiu jurisdição ex officio sobre ele, dado o tempo que ele se congrega conosco. Nilza era membro da Igreja Assembleia de Deus, então é jurisdição a pedido. Esses são os termos que tem na nossa Constituição. Nós queremos dar as boas-vindas, já fizemos isso no Conselho, dar as boas-vindas e gostaria que depois os irmãos também dessas boas-vindas já têm cooperado conosco, estão cooperando e agora são membros da igreja. Eu queria fazer uma oração agora por vocês. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós. Agradecemos, ó Pai, pelas vidas de Aelcio e de Nilza, que agora se tornam membros desta igreja. E queremos te pedir, ó Pai, que tu os abençoes e que eles sejam úteis e trabalhadores aqui na tua causa. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba as boas-vindas da igreja. Pode sentar. Quero fazer um apelo à igreja, a vocês que estão aqui hoje, todos os membros da igreja, a comparecerem domingo pela manhã. Nós precisamos, no mínimo, por aí, 66, por aí, 67 membros comungantes. Aí vamos arredondar isso para 70. Não é muito. Não é muito. Esperamos até que o tempo seja favorável. Falar em tempo, eu vou dar aqui um conselho a vocês que dirigem, e esse conselho é para todos nós. Muito cuidado. As ruas estão muito esburacadas, mal sinalizadas. Sexta-feira eu ia cair numa boca de lobo enorme na encruzilhada. Não tinha sinal, vi já de último. E agora, quando vinha, há muito buraco nas ruas, nas avenidas,
Então, diminua um pouco a velocidade, não precisa correr, não precisa correr. E vamos devagar aqui, se devagar se chega, viu? Devagar se chega. Apenas um conselho aí para os irmãos da igreja. E já que nós temos hoje, nessa hora, a congregação de Itabajara reunida, temos alguns membros lá, e temos também um grupo de irmãos no trabalho de Bom Sucesso. Eu creio que juntando lá nós vamos ter já umas 100 pessoas, mas eu quero pedir, não falte não. Você está sendo convocado como membro da igreja a participar do negócio de sua igreja e a escolher presbíteros e diáconos para a igreja. Então, não seja omisso quando a igreja está lhe chamando. Por favor, não seja omisso. Venha domingo venha para a escola dominical e após a escola dominical nós fazemos a assembleia. Dito isto, meus irmãos, nós vamos para a parte agora da nossa reflexão pastoral. Senhor, pedimos a iluminação do Santo Espírito para o que tu queres comunicar à tua igreja, ao teu povo, nesta noite. Dá-nos, Senhor, palavras fáceis e que nós estejamos, Senhor, atentos ao teu falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, no próximo mês, nós já estaremos saindo de 2022. Não é verdade? Ou não? Próximo mês, a partir de 1º, já estaremos saindo do ano 2022, ou não? Sim, porque quando você vai entrar numa mata, entrar para sair do outro lado, você entra até onde? Você entra até o meio. Porque do meio por diante você já está saindo. É ou não é? Então nós entramos no ano 2022, no dia 1º. A partir de 1º de julho, nós estamos já saindo. E o que fizemos? O ano está tão rápido que a gente nem se apercebe que as coisas realmente são assim. Aí vocês, quer que tenha esse contexto? Nada, é só para chamar vocês a atenção. É só para isso. E também para vocês se lembrarem, né? Quando alguém quiser fazer esse teste, você já sabe. Ok? Então já valeu a lição. Quantos mil ou quantos milhões de anos faz que Deus criou o homem? E que Deus criou a mulher? Quantos? É incalculável, não é? Se você for fazer um estudo sério, começar a ler certos livros, então ele vai dizer: o homem erectus, a teoria da evolução, ele apareceu há 70 mil anos. Sim, e antes? E antes? Quantos anos o homem levou para descobrir o fogo? Como se alimentava o homem, mesmo esse homem que Deus fez, que nós vamos chegar lá? Porque, segundo a teoria da evolução, o Homo sapiens, que somos nós, apareceu há 30 mil anos. O Erectus, quando ele começou a ficar de pé, há 70 mil. Quando ele deixou os seus parentes, os primatas, os chimpanzés, os trogloditas, sai por aí. 70 mil. E há 30 mil é que apareceu o Homo sapiens. Como eu digo, o estudo é muito profundo. Para a gente fazer uma reflexão aqui, é só para despertar o interesse de vocês. E dizer logo que o Homo sapiens apareceu, o Homo sapiens está se desenvolvendo, e muito, e a partir da década de 60, 1960,
as coisas dispararam. Dispararam. Não sei se vocês estão sabendo, alguns sabem. Eu estava lendo e conversando com meu filho. Apareceu um senhor aí que veio com um projeto com o presidente da República, negócio da Transamazônica e tal, da grande telefonia internacional. Que quem é muito ligado a isso é Décio, Felipe e outros. Que ele disse que vai inventar um telefone celular. E esse telefone celular é tudo nas nuvens. Vai acabar no Brasil TIM, Oi, Claro, acabar tudo. Aí você imagina isso no Brasil e no mundo, é o mundo todo. E o carregador também vai ser através da energia solar, já acoplado ao próprio celular. Quanto vai custar esse celular, não sei. Inicialmente pode ser caro, mas depois vai ter o custo. Vai ter o custo. Em 1965, quando a gente falava que ia chegar uma época que a gente ia conseguir falar com o mundo todo através de um aparelhozinho, a maioria não acreditava. E se dissesse que você, além de falar, ainda via a pessoa daqui no Japão, certo? As pessoas não acreditavam. Quando começou a surgir a televisão, as pessoas não acreditam. Só se eu ver minha filha vai desfilar lá em Palmeirina, lá na minha terra. Aí, então, minha filha foi desfilar lá numa escola, nos Jogos Intercolegiais. Se eu vi na televisão, se for verdade, eu vejo ela passar. Era muito coincidência filmasse a filha dela, filho dele. Então ninguém acreditava que o homem ia à lua. As pessoas diziam: o homem foi feito para andar na terra. Então não acredito que o homem vá à lua. E as coisas começaram por aí, e depois disseram: bom, alguém está inventando agora de ir ao sol. Ao sol ninguém consegue ir. Por quê? Porque é quente demais. Aí o pessoal diz: mas a gente vai de noite. Né? A gente vai de noite. Coisas que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Você assistia os filmes, década de 60 aí, 007, dizia: que mentira, cada mentira. Hoje aquilo é fichinha. Aquilo é fichinha. Então, há quantos anos faz? Eu vinha conversando com minha esposa hoje, quando a gente ia para a igreja, pela manhã. Disse: minha filha, a gente precisa abrir mais a cabeça. Este homem que Deus fez levou anos para desenvolver a sua inteligência. Mas o que é que a gente pensa? E preste bem atenção pelo relato bíblico. Pelo relato bíblico. Deus fez o homem do pó da terra, soprou suas narinas, ele passou a ser fôlego vivente. E o que foi que ele fez agora, logo? Deu nome aos animais. E nós achamos que esse homem que Deus fez, segundo alguns, os mais tradicionais, foi o mestre Vitalino. Deus fez um boneco de barro, que deve ser um boneco grande, né? Depois soprou na narina desse boneco de barro e ele já saiu andando. Ele nem precisou aprender a andar, já saiu andando. Deus criar o homem, até ele fazer essas coisas, e ele dar nome aos animais, quanto tempo passou? Não é questão só de teoria da evolução. Até o homem descobrir o fogo, começar a usar o fogo, a usar as armas.
até o homem começar a fazer armas de pedra para cortar árvores. A gente mora em apartamentos, em casas, e tem tudo pronto hoje, é tudo fácil. Mas esse homem já tinha foice, já tinha machado, já tinha faca e facão para cortar carne, já tinha tudo pronto isso? Não, nada. Ele foi desenvolvendo a inteligência dele e ainda hoje continua em desenvolvimento. Ainda hoje. E aí, meus irmãos, que entra no estudo mais profundo, que não vamos fazer nesta noite, dessa diferença muito grande que existe entre os homens e os chamados primatas, chimpanzés, trogloditas e outros, de que nós nos desenvolvemos e eles não. Eles ficaram lá e continuam lá. Não existe nenhuma macaca, certo? Fazendo um movimento feminista. Pelo menos se você conhecer, me diga, porque eu não conheço. Dessas tribos, nada. Então, eles são limitados. Eu não quero trazer isso à baila nesta noite. O que eu quero trazer nesta noite para nós é um sentido de família. Eu fiz esse arrodeio todo só para despertar a curiosidade de vocês, mas vocês tenham muito cuidado sobre os livros que leem, porque eu converso com minha esposa, ela disse, não leio um livro desse, nem quero saber, porque se eu ler, eu perco a minha fé. E algumas pessoas não devem ler determinadas literaturas. Vamos ficar com a palavra de Deus e ficar com a nossa fé. O meu objetivo nesta noite é dizer que Deus criou a família e que a família é um projeto de Deus. Enquanto a família é um projeto de Deus, muitas pessoas no mundo estão com um projeto diabólico de acabar com a família. Enquanto nós tivermos família como projeto de Deus, as coisas vão bem. Na hora que o filho começou a desrespeitar os pais, e na hora que a mulher começou a desrespeitar o marido, e na hora que o marido deixou de respeitar a mulher, na hora que começou essa bandalheira toda, tudo começou a mudar em nossa sociedade. Tudo. Deus estabeleceu princípios. Assim como a igreja tem princípios. Alguém disse que o grande problema da igreja é que a igreja morreu com o seu projeto. Isso já é um outro assunto, como diz o povo, para mais de 1000. Para mais de 1000. O projeto da igreja, de ser igreja, de sermos irmãos, de esperarmos que o Espírito Santo do Senhor haja de uma maneira extraordinária na nossa vida e cremos no Deus vivo e verdadeiro que controla a humanidade, controla o universo e que nos controla. Que nos controla. Se você viver segundo a palavra de Deus, você vive muito bem. Se não, se decai o respeito, acaba com a família, acaba com a sociedade. E quando nós tivermos uma família unida, uma família bem equilibrada, nós teremos uma sociedade bem equilibrada. O projeto de muita gente no país e no mundo é acabar com a família, porque acabando com o senso de família, acaba com a sociedade. Acaba com a sociedade. O projeto de alguns, e por favor, não diga que eu estou falando de partido A, partido B, mas se for o caso de A ou B estiver defendendo isso que eu estou lhe dizendo, vai no que eu estou colocando. Vai no que eu estou colocando. É acabar com o respeito à união da família. Por exemplo, preste bem atenção. Alguns estudiosos, escritores famosos, quando estudam a questão de família na antiguidade, diz, não existia isso que nós temos, essa família de hoje. Não temos. As mulheres eram de todos os homens e os homens de todas as mulheres. A tal ponto que quando os meninos nasciam, não sabia de quem era filho. E todos cuidavam das crianças, porque cada um dos homens pensava que era filho dele. Era filho dele. Não havia o senso de propriedade, isso é um desenvolvimento totalmente diferente através dos tempos. Através dos tempos.
Isso alguns estão proclamando hoje. Destruir a família. Você sabe que projeto de aborto, o projeto já aprovado de outras coisas por aí, acaba com o senso de família. E acabando com o senso de família, acaba com o respeito da sociedade. Quando é que nós vamos entrar numa sociedade organizada se não existe o senso de família? De marido, mulher, filhos, avô, avós, que essa família, uns cuidando dos outros. Uns cuidando dos outros. Segundo o relato bíblico, e aqui nós não vamos entrar na profundidade desse relato, mas apenas que foi Deus quem fez o homem. Lógico que alguns dizem, e essa foi a primeira teoria por um homem chamado Reverendo Jerônimo Gueiros. Aqui no Brasil ele levantou isso. O homem foi feito do pó da terra. Mas que pó da terra? Dos elementos químicos da terra. Por isso ele volta ao pó. Aqui, ali no Recife, os jambos mais gostosos, mais saborosos, quais são? Cemitério, ali. Dos jambeiros dali. Ah, pastor, não, os jambeiros ali. Porque ele vem os nutrientes justamente do corpo, os elementos químicos do corpo. Ferro, cálcio, fósforo, tudo volta à terra. E foi um dos primeiros aqui a levantar no Brasil, foi Jerônimo Gueiros, que disse: Deus pegou os elementos químicos da terra, e desses elementos químicos ele formou o homem. Mas quando você vai para uma questão de exegese mais profunda, é interessante, porque no hebraico diz que Adão é Adão. Adão foi feito do Adamá. Interessante o que é Adamá. Adamá é terra roxa. Então, a primeira grande lição: o homem não era branco, também não era preto. O homem talvez fosse um bronzeado, um beduíno do deserto, assim como um beduíno do deserto. Segundo a gente for colocar essa exegese, altura lá do hebraico. Eu gosto dessa teoria de que não foi barro, Deus sendo o mestre vitalino. Eu gosto dessa teoria de que Deus, com o seu poder, isso é muito pouco para Deus fazer, mas Deus, com o seu poder, ele juntou o fósforo e o ferro e o cálcio, todos os elementos químicos que nós temos, e nos fez. E nos fez coroa da sua criação. Coroou a criação para o ser humano, usando todos os elementos químicos já existentes. E aí, depois ele vai à segunda parte. Quantos anos ou quanto tempo, primeiro não havia ainda separação de anos, mas quanto tempo levou para Deus fazer a mulher? Também não sabemos. Pode ser instantaneamente, pelo texto a gente pensa que é instantaneamente. Mas pode não ter sido instantaneamente. Pode ter levado tempo para fazer isso. E quanto tempo essas pessoas viveram para pensar no senso de família e de ter um Deus criador de tudo, para que pudesse adorar a esse Deus e servir esse Deus. Tudo isso se perde no tempo. Não vamos entrar nesta noite nesses pormenores e vamos ficar com a lição principal. Pouco tempo, muito tempo, milhares de anos, milhões de anos, homens erectos, homens sapiens, não sei. A verdade é que nós somos de Deus. O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala sobre isso. Que Deus nos fez. E Jó diz mais, que Deus nos plasmou. Olha a expressão ali. Plasmou. Deus nos fez. Dele somos, Davi diz, ovelha do seu pasto, povo do seu pasto. Nós somos de Deus. Existe um Deus, Senhor de tudo, Criador de tudo, que nos criou, que nos fez, diferente de tudo, de todos os animais que existem. E nos deu inteligência e capacidade.
Se um elefante soubesse a força que tem, ele jamais seria brincadeira no circo. A tal ponto que basta ele sair, sai quebrando tudo. Ele quebra carro, quebra tudo. A força que ele tem, não tem essa consciência da força que tem. Blaise Pascal, um filósofo francês, ele tem uma página que ele fala sobre o homem e o caniço. O homem e o caniço. Ele diz, o caniço, um cano de milho, por exemplo, caniço, um cano de milho. Ele disse, vem o vento, torce aquele cano, acaba, arranca e joga fora. Vem o fogo e o devora. E o caniço não sabe de nada. Aí Blaise Pascal vai dizer, o que é que nos diferencia do homem que somos e do caniço? Blaise Pascal disse, é simples. É que mesmo que a natureza faça isso com a gente, e pode fazer, mas nós estamos sabendo o que está acontecendo conosco. E é esta consciência que nós temos do que está acontecendo com a gente que nos faz diferente de tudo. Porque Deus nos fez diferente de tudo com isso. Diferença dos primatas, diferente dos animais, diferente de tudo. Eles pararam. Não sei se vocês já viram, está no YouTube. Ariano Suassuna, o inesquecível Ariano Suassuna, fazendo uma palestra numa universidade em São Paulo, parece que em São Paulo, no Rio. Alguém perguntou se ele cria em Deus. E ele afirmou que cria, que era lógico que se Deus não existisse, a vida, ele dizia, a vida não tinha sentido. A vida tinha sentido. Aí ele tirou de uma pasta que ele sempre usava, uma pasta até não era nem bonita, um pouco surrada, tirou um pegador, aquele de enxugar roupa, né? Pegar a roupa para enxugar. Pegador. Aí ele disse, aqui, aí ele mostrou. Pegou o pegador e disse, aqui tem 2 tábuazinhas e um pedaço de arame. Aí ele disse, o homem que fez isso é um gênio. É um gênio. Ele disse, agora, pode entregar já pronto. 2 tábuazinhas e o arame. Pode entregar já pronto. A um macaco, ele vai morrer sendo macaco e não faz isso. Não sabe nem colocar. Mostrando a inteligência que Deus nos deu. Deus nos fez pessoas inteligentes e capazes. E é com a nossa inteligência, meus irmãos, e a nossa capacidade que nós formamos família e servimos a Deus. É esse Deus que nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, o relato bíblico é que Deus fez o homem. É mais fácil para mim, como pessoa de fé, acreditar nessa afirmação bíblica do que acreditar nessa baboseira toda que os cientistas inventam por aí, que não tem nem como provar, muitos deles. Aqui é muito mais simples. É muito mais simples para mim acreditar que Deus, na sua sabedoria, não é que Deus teve que fazer experimento para fazer a mulher. Não. Deus não trabalha com experiências. Tudo já está no plano de Deus. Ele fez a mulher como companheira. E aí, meus irmãos, o primeiro casamento, ele é estruturado em cima de uma coisa que chama-se companheirismo. Não é amor. Não é gostar. Não são coisas românticas. Mas companheirismo. Lógico que para ser companheiro, ou ser companheira, precisa de respeito, é bom ter amor e muitas outras coisas. Mas a primeira coisa foi. Não foi a primeira coisa a necessidade de chegar e dizer perpetuação da espécie. Era também. Mas primeiro era o companheirismo. Não era bom que o homem tivesse só feito uma companheira. Companheira que lhe fosse idônea. Aí está a base do casamento. O salmista vai dizer, se o Senhor, como eu coloquei aqui, era uma reflexão, vai longe essa reflexão, né?
para essa reflexão, mas eu vou terminar essa reflexão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Edificar o lar, a casa, fundamento sólido em Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Ensinamento da palavra de Deus não é governo, não é Supremo Tribunal Federal, não são filósofos, a maioria são filósofos ateus, ateístas, que vêm dizer a base do casamento. A base do casamento está em Deus. Ensinamento da palavra do Senhor. Como nós teremos agora uma confraternização, depois da Santa Ceia, lógico, uma confraternização, ainda em comemoração ao mês do lar, é bom que nós nos atenhamos para esta palavra, da importância do lar, da importância da família, da importância da família da fé. Conclusão, a igreja é a família. A igreja é a grande família reunida de famílias, baseado na palavra de Deus, no ensinamento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora, meus irmãos, para a ministração da Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número